de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos dirige mais uma vez a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é um texto tirado da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a igreja do Concílio Vaticano II do século XX da nossa era cristã. Esse texto do magistério traz o seguinte título: Eis que salvarei o meu povo. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje para nós é catequese, é instrução, é ensinamento para a nossa caminhada cristã. O Pai Eterno criou todo o universo por totalmente livre e secreto desígnio de sua sabedoria e bondade. Decretou elevar os homens à participação da vida divina. Quando caíram na pessoa de Adão, jamais os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação em vista de Cristo, o Redentor, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Antes dos tempos, o Pai conheceu todos os eleitos e os predestinou a se tornarem conformes à imagem do seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Determinou, pois, congregar na Santa Igreja os que creem em Cristo. Desde a origem do mundo foi a Igreja prefigurada, admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança. Foi constituída agora, nestes tempos que são os últimos, e manifestada pela efusão do Espírito Santo. No fim dos tempos, será gloriosamente consumada. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos, desde Adão, do justo Abel até o último eleito, serão reunidos na Igreja Universal junto ao Pai. Aqueles, porém, que ainda não receberam o Evangelho, por diversos modos se ordenam ao povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo a quem foram dados os testamentos e as promessas, e do qual nasceu Cristo segundo a carne. Por causa dos patriarcas, segundo a eleição, é um povo caríssimo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O plano de salvação ainda abrange aqueles que reconhecem o Criador. Entre estes, destacam-se os muçulmanos, que, professando manter a fé abraâmica, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Deus também não está longe dos outros homens que procuram o Deus desconhecido em sombras e imagens, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Salvador quer que todos os homens se salvem. Portanto,
os que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero, tentando, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida através dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. A divina providência não nega os auxílios necessários à salvação aos que, sem culpa, ainda não chegaram ao expresso conhecimento de Deus e se esforçam, não sem a divina graça, por levar uma vida reta. A igreja julga tudo quanto de bom e de verdadeiro neles se encontra, como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem, para que, enfim, tenham a vida. Amém. Caro irmão, cara irmã, hoje nós ouvimos nessa palavra da igreja um texto da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, muito próximo de nós, da década de 60 no século XX. Um texto riquíssimo da igreja que vem falar sobre a salvação universal, sobre o desígnio salvífico de Deus, que é destinado a todo ser humano, a todo homem e mulher de boa vontade, que se abre ao Evangelho, direta ou indiretamente, que se abre ao amor, muitas vezes inconscientemente, que se coloca a serviço de Deus e dos homens, ainda que não faça uma profissão formal de fé. Nos lembra a Lumen Gentium que a igreja, essa que é querida por Deus desde toda a eternidade e que se fez presente no tempo e na história, através de Jesus Cristo, que a instituiu como comunidade, a igreja, ela é a grande mãe. A grande mãe que acolhe e congrega aqueles que aderiram formalmente a Cristo. A grande mãe que no final de tudo estará ali para acolher os que forem salvos. A grande mãe que também acolherá aqueles que não fizeram uma opção formal por Cristo, mas que têm o coração perto de Deus, por causa da caridade, por causa do amor, por causa da sinceridade do coração, por buscarem aproximarem-se da divindade com os recursos que tinham. Aqueles que sem culpa não puderam, por um motivo ou outro, aderir à fé cristã. A igreja é a grande mãe, que acolhe a todos, que faz todos seus membros, que a partir do coração bondoso, do coração cheio de caridade, cheio de amor, acolhe filhos e filhas de todas as raças, línguas e religiões. A salvação de Cristo é destinada a todos aqueles que a quiserem. E repito, mesmo que não tenham feito uma opção formal por ele. Como lembra a Lumen Gentium, em primeiro lugar, depois dos que fizeram a opção formal por Cristo, em primeiro lugar estão os judeus. Aqueles que receberam os testamentos, povo escolhido de Deus, e que certamente deverão ser acolhidos também na eternidade, se o coração está unido a Deus. Não diferente os muçulmanos, que também buscam o Deus único, que também não fizeram uma opção consciente por Cristo,
formal por Cristo, mas que têm o desejo do céu e que procuram, dentro de sua consciência, fazer a vontade de Deus. E assim todos os homens e mulheres que têm o coração ligado a Deus, mesmo que não o conheçam de fato. No domingo, nós ouvimos a primeira leitura, onde Deus chamava Samuel. Samuel, a palavra de Deus diz, ainda não conhecia o Senhor. Por isso não discernia o seu chamado. Mas isso não o fazia estar longe de Deus. No momento que ele foi capaz de conhecer o Senhor, ele diz, eis-me aqui, quero fazer a vossa vontade. Aqui está o teu servo. Muitos não tiveram essa oportunidade de fazer essa opção formal, de conhecer de fato, mas viveram como se conhecessem. E assim, todos aqueles que viverem de fato o amor, alcançarão o céu pela misericórdia de Cristo e serão acolhidos no coração da Igreja Celeste. E nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, podemos nos colocar na presença de Maria. Ela, nossa pedagoga, aquela que nos toma pela mão como se tomam as crianças para conduzir para o aprendizado. Ela que nos ensina o jeito melhor de agradar Jesus. Com seu testemunho de vida, nos mostra que pode ser imitada se quisermos agradar a Jesus. É nossa intercessora. Confiemos a ela nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz até Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira cheia de Deus, cheia da felicidade que brota do Evangelho, cheio do desejo de estar perto de Jesus cada vez mais. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.